Olá, graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua vida hoje também. Hoje eu venho falar a respeito de um versículo que eu sempre insisto nele, porque vejo ainda uma grande dificuldade de compreensão da grande maioria das pessoas, dos irmãos, que é o texto que fala em Mateus 28:3, que Jesus disse assim: vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Pois muito bem, eu dificilmente, ou quase nunca, para não dizer nunca, em toda a minha caminhada cristã dentro de denominações evangélicas, eu ouvi uma pregação a respeito de Mateus 23. Esse texto que Jesus deixa claro um embate entre ele, Deus, trazendo a verdade da palavra de Deus, a justiça, confrontando com os homens, os sacerdotes do templo daquela época e que representavam a religiosidade. Pois bem, talvez seja esse o motivo pelo qual essa mensagem de Mateus 23 não seja tão conhecida ou tão explorada, explicada no meio religioso evangélico, porque Jesus faz um discurso muito duro contra os senhores, sacerdotes, escribas, que governavam e dominavam a religião naquele tempo. Pois bem, então esse discurso, Jesus deixa claro para aqueles homens que eles estão na contramão da vontade de Deus, porque tudo que Deus dizia que devia ser feito pela sua palavra, eles, como conhecedores e possuidores das Escrituras, não faziam. Então, falando propriamente desse versículo, Jesus traz uma revelação em que ele diz que nós não devemos, não tenhamos o desejo, queiramos ser chamado de Rabi. Rabi quer dizer mestre. E mestre, naquele contexto do tempo de Jesus, era algo muito importante. Mestre era alguém que tinha alcançado uma grande sabedoria, experiência na prática e na vivência das Escrituras da lei de Moisés. Então veja que Jesus não está falando para pessoas de pouco conhecimento nas Escrituras. Jesus não está falando para qualquer tipo de pessoa. Não, ele está falando para escribas e fariseus, homens doutores na lei de Moisés. Então Jesus está dizendo, olha, para todo mundo que ouve, não queiram ser chamados de mestre. Mas por quê? Porque um só é o vosso mestre. Um só existe um que tem toda a sabedoria, só tem um que possui toda a capacidade, experiência, conhecimento, sabedoria nas coisas relativas a Deus, na palavra de Deus. Então, Jesus, desde os seus 12 anos, ele, em certa vez, foi ao templo, no tempo do sacrifício, que todos os judeus haviam de ir, e a sua família voltou
saiu de Jerusalém e ele permaneceu e não perceberam quando voltaram para buscar ele. Ele estava onde? No templo, discutindo com os rabis, os mestres. Agora imaginem, um menino de 12 anos, que era a idade de Jesus, discutindo sobre a lei de Moisés, as palavras dos escritos de Deus, dos profetas, e deixou aqueles homens completamente estonteados pela pouca idade e a grande sabedoria que ele possuía. Então, Jesus tinha apenas 12 anos. Aqueles homens eram interrogados por Jesus acerca da lei dos profetas. E aqueles mestres interrogavam Jesus e Jesus respondia. Aquilo era impressionante. Então vejam que Jesus vai dizer: porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Agora aparece outra palavra, o Cristo. O Cristo é a tradução do grego para a palavra ungido, Messias. Então vamos lá. Se nós sabemos que só existe um Messias, um Salvador, se nós sabemos que só há um Cristo, um que foi ungido pelo Pai para fazer tudo aquilo que o Pai o designou e ainda assim morrer por esta causa, para que perdoasse todos os pecados da humanidade, e uma vez removido o pecado da humanidade, poderia-se então se levar os homens à presença de Deus numa reconciliação. Pois bem, só há um mestre, Rabi, porque só há um que possui toda a sabedoria. E quem é que possui toda a sabedoria para ser Rabi, mestre? O Cristo. E quem é o Cristo? É o Salvador, é o Messias. Nós não temos outro Salvador, outro Messias, outro Cristo, a não ser o Cristo, o Jesus Cristo. Então, aqui acontece, nesse momento dessa palavra, uma ruptura com todos aqueles homens que se autodenominam, proclamam-se mestres, Rabi, no templo em Israel. Então, o que sobrou para nós se nós não somos o Rabi? Nós não temos a sabedoria de Jesus. Se nós não somos reconhecidos como mestre, professores, instrutores, e nós também não somos o Cristo, o que nos sobrou? Jesus responde, terminando esse versículo, esse verso: e todos vós, todos vocês são irmãos, sois irmãos. Então Jesus disse que para todos os homens que ele é o Rabi, ele é o mestre, porque ele é o Cristo, ele é o Messias e é o Salvador. E todos nós que não somos nada disso, somos apenas irmãos. Então, eu vejo que a grande dificuldade nos nossos dias também são pessoas que se intitulam possuir algum cargo, a maestria no ensino da palavra, pessoas que se dizem ser salvadoras das outras, pessoas que dizem ser ungidos. Dá um toque no ungido do Senhor, mas só existe um que foi ungido pelo Senhor, é o Cristo Jesus, o Filho de Deus. Porque todos nós somos irmãos, então todos os lugares que nós nos chegarmos, apresentarmos, seremos conhecidos e reconhecidos como irmãos em Cristo. Então, eu vejo pessoas hoje que lutam para chegar a conquistar um cargo,
que fazem de tudo para galgar uma posição mais alta diante dos outros irmãos. Muitos são chamados de pastores, mas isso também não é possível, porque em João capítulo 10, ele vai dizer: eu sou o bom pastor. Então veja que Jesus também está dizendo que ele é o único pastor, o sumo pastor, ele é o bom pastor. Davi no Salmo 23 vai dizer: o Senhor é o meu pastor. Ele não chama outra pessoa de pastor, ele diz que o Senhor é o pastor dele. Então, essa tem sido a grande dificuldade das pessoas. Chamando outras pessoas de pastores, de mestres, de rabi, de ungidos, mas negligenciam esse pequeno versículo de Mateus 23, 8, que não deixa nenhuma brecha para que alguém se intitule ser rabi, mestre, Cristo ungido. Porque são todos irmãos. Essa é a palavra de Jesus. Nós não podemos, de modo algum, ir contra as palavras de Jesus. Ah, mas alguém vai dizer: olha só, mas em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, vai dizer que Deus deu dons aos homens e capacitou, chamando uns para serem apóstolos, profetas, pastores e tal. Mas vejam, o que tem que ser entendido é o seguinte: Deus deu dom. Isso são na qualidade de dons de Deus. Ou seja, o dom de Deus é um presente. O dom de Deus é a capacitação do Espírito de Deus para as nossas vidas, para desempenharmos uma função e não possuirmos um cargo. Porque esse cargo já tem dono. Esse cargo é Cristo, é Jesus. O que ele faz por nós é dar um pouco dele, através do seu Espírito Santo, para que nós funcionemos, para que nós trabalhemos naquilo que é dele como função. Então, pastorear é guiar o povo segundo o ensinamento de Jesus, o sumo pastor. Não é para a pessoa dizer agora: eu fiz teologia e agora eu sou pastor. Eu tenho carteirinha, eu tenho diploma, eu tenho consagração de pastor, eu tenho faculdade de doutorado em teologia. Isso não quer dizer nada, porque isso é uma função. Os dons desaparecerão quando Cristo voltar. Então tudo que é dele, que foi entregue a nós, será de novo entregue a ele, porque é dele, não é nosso. Então tudo que nós temos hoje é de Cristo, é dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então existem pessoas que estão na contramão da palavra de Jesus, por falta de quê? Entendimento de muitos, mas também por malícia e malignidade de muitos outros, que querem usurpar alguma vantagem em cima desse cargo de pastor, de mestre, de rabi, de ungido, para exercer algum tipo de autoridade sobre aqueles menores que não conhecem tanto as Escrituras. Então Jesus censurou aqueles homens, e hoje a nossa função, finalidade aqui é censurar todos os outros que não aceitam serem nossos irmãos. Eles têm de ver entre nós que alguém é maior do que outros. E de fato isso não é possível, porque Cristo, ele é o cabeça e nós somos membros do corpo. E são muitos membros, mas o corpo é um só, porque o corpo é Cristo. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Então, se isso não for compreendido, muitas pessoas ainda vão ficar nas trevas. Mas a nossa intenção aqui é fazer as pessoas despertarem, porque Cristo está voltando. E só há uma maneira de ser salvo: reconhecer Jesus, somente Jesus, como seu Cristo, o Messias, o Salvador, que fora dele não há salvação. E é tão lindo, maravilhoso olhar para um próximo, um irmão, e dizer: você é meu irmão em Cristo.
Os irmãos não mandam, não exercem autoridades uns sobre os outros. E essa é a vontade de Cristo. Que ninguém mande ninguém, mas que em nós haja a percepção que existem pessoas que foram chamados por Deus para nos ajudar na caminhada, porque conhecem mais, têm mais experiência na vida e com Deus, para nos ensinar, nos mostrar qual o caminho que Cristo nos tem dado. Por isso, diante dessa palavra, eu espero que as pessoas possam entender que só Jesus Cristo é o Senhor. E eu agradeço a todos vocês que estejam ouvindo e que possam glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque isso é mais uma corrente que cai das nossas mãos. É mais uma escama que cai dos nossos olhos, porque só a verdade pode nos libertar em Cristo Jesus. Obrigado, que o Senhor esteja contigo todos os dias da sua vida. Glórias a Deus para sempre. Amém.